Boa noite, queridos, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Eu sei que essa noite Deus marcou um encontro com a gente aqui. E Deus quer falar com você. Olha para quem está próximo de você e diga: Deus quer falar com você. Estar nessa casa de nutrição é muito bom. E é muito bom estar perto de pastores que são amigos nossos. Pastor Carlos Maia, pastor Andriela. Eles são amigos. E eu quero louvar ao Senhor pela vida deles. E agradecer a Deus pela disponibilidade que eles têm no reino de ser instrumento de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria muito que você agradecesse ao Senhor, aplaudindo ao Senhor pela vida do pastor Carlos Maia, da pastora Andriela. Você pode fazer isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava vindo para cá, pastor. Nós já ministramos hoje à noite. Quando eu falo vindo para Goiânia. E nesse tempo que nós estávamos lá na cidade de Piracicaba, pastoreando sem sair, de maneira integral, o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Até porque um grande problema da nossa geração não é o fato de falar com Ele, ou de falar com Deus. É o fato de ouvir aquilo que Ele está falando para a gente. Quando Jesus, Ele vai falar sobre oração em Mateus capítulo de número 6. Ele vai nos instruir como orar. Ele diz assim: quando você orar, você não precisa fazer como os hipócritas, que vai para o meio da rua e levante as mãos para que as pessoas vejam. De fato, porque os judeus eles tinham esse costume de orar 3 vezes ao dia. E Jesus estava dizendo: você não precisa fazer isso. Porque quando você faz isso, você faz aos homens. Mas quando você for orar, preste bem atenção. Entra no teu quarto. E quando Jesus está falando entrar no teu quarto, Ele está dizendo que a oração é uma decisão. Por mais difícil que era orar, eu preciso querer orar. Você preste bem atenção que é uma ação humana. Entra no teu quarto. Porque de fato o quarto é um local de intimidade. De fato o quarto é um local reservado. Mas é muito mais do que uma geografia. É uma disposição do teu espírito em querer estar com Ele. Quando Ele fala, entra no quarto e fecha a porta, Ele está dizendo que o fato de fechar a porta é que a sua atenção será somente dEle. É que os seus sentimentos serão somente dEle. E que nada e mais ninguém vai roubar aquilo que pertence a Ele. Ele está falando de oração. Então, o fechar a porta é uma decisão que eu tenho de querer estar com Ele e com mais ninguém. Agora, o que me impressiona
É que ele fala assim: e você vai falar com o seu pai em secreto, e o seu pai em secreto ele vai te responder. E por que nós vivemos a geração que desaprendeu a orar? Ou de fato, não, pastor, nós não desaprendemos a orar, porque nós falamos com Deus. Porque o problema de entrar no quarto, o problema de trancar a porta, e o problema de estar a sós com Ele, não é em relação àquilo que nós falamos. Porque ninguém tem problema de falar para Deus, de conversar com Deus. E você vai conversar da sua forma, do seu jeito. Não é a posição do seu corpo físico. Uns oram em pé, outros ajoelhados. Tem gente que ora deitado. Não é a posição do corpo físico, é a posição do seu coração. É se o seu coração está ali. Porque eu não posso orar para cumprir uma tabela. Oh Deus, eu vim aqui orar, o Senhor sabe que eu estou vindo. Mas o seu coração está. E aí você fala, nós temos facilidade de falar para Deus um monte de coisa. Mas só que é o problema. Nós fomos discipulados, nós aprendemos a querer ouvir Deus da forma que nós idealizamos. E pensamos que Deus vai nos responder da forma que nós queremos. Sim, Ele vai te responder. Mas não é necessariamente da forma que você quer. E é por esse motivo que nós falamos com Ele, mas nós não queremos ouvir Ele falar. Porque nós fomos criados, e a forma que você foi criado, e a forma que foi a sua educação. Isso, eu estou falando de casa de paternidade. Da forma que o seu pai te criou e sua mãe te criou. Se seus pais tiveram dificuldade em falar não para você, você vai ter dificuldade de ouvir não de Deus. E você que é pai, eu estou dando uma introdução aqui. E você que é pai, você tem que tomar muito cuidado se você só fala sim para o seu filho. Porque tem pais que não sabem falar não para o filho. Ele fala sim. E aí você está invertendo os valores. Porque quem direciona é você. Quem provê é você. Quem protege é você. A voz de comando é sua. Aí para tudo que o seu filho faz, você fala sim. E dentro dessa geração, eu falo isso com muita propriedade, eu tenho minhas filhas. Aí você vai falar, que criança que não gosta de ficar com o celular na mão. E aí nós pais, eu prefiro dar um celular na mão da minha filha, preste atenção, que ela fica 3, 4, 5, 6 horas, do que determinar um tempo, do que dar limite. Você vai ficar um determinado período. Porque para mim é mais fácil. Porque quando eu entrego um celular na mão do meu filho, eu estou poupando a minha energia. Mas você está poupando a sua energia hoje para gastar amanhã. Porque ter filhos consome a sua energia, a sua atenção. Então não transfira para o seu filho, ou não dê para o seu filho aquilo que é responsabilidade sua. Você precisa gastar tempo com ele. E cansa. E aí quando você vai tomar o celular dele ou dela, ele faz aquele. Então para você não entrar em um atrito, você devolve. Aí você vai no mercado com o filho e você fala, eu não quero. E aí ele dá o espetáculo. Mas para você não entrar em atrito com ele, você cede. Porque você diz, é muito show. Eu não aguento isso, eu não suporto. E aí você acostumou só falar sim para o seu filho e a ceder às vontades e os desejos do seu filho.
Por que eu estou falando isso? Porque a nossa geração, nós fomos acostumados a ouvir Deus falando sim. E aí quando Deus fala não, você fala: pastor Carlos Maia, eu não quero vir mais na vigília. Estou brava com Deus. Aí tem pessoas que dizem: Deus não frustra ninguém. Frustra? Porque é melhor Deus frustrar os seus planos hoje, planos humanos hoje, do que Ele te ver chorando amanhã. Deus não decepciona ninguém. Leia o livro Decepcionados com Deus. De alguma forma, Ele sabe como agir. E tem situações que Deus vai te decepcionar sim. Ou não, porque Deus é amor, Ele é teu Pai. E eu sei, o meu pai terreno já me decepcionou, mas ele me decepcionou dentro do meu ponto de vista. Porque quando eu olho aqui para o púlpito, para o altar, cada um de nós temos um ponto de vista, e cada ponto de vista é visto de um ponto. Você que está aí atrás, você está olhando o púlpito dentro do seu ponto de vista, e do seu ponto de vista você está certo. Você que está desse lado, você está olhando aqui dentro do seu ponto de vista, então dentro do seu ponto de vista você está certo. Pastor Carlos Maia está olhando dentro do ponto de vista dele, então do seu ponto de vista está certo. E eu estou olhando dentro do meu ponto de vista. Nós estamos olhando para o mesmo local. Agora a questão não é o seu ponto de vista, o seu ponto de vista, o seu ponto de vista, ou o meu ponto de vista. Porque o nosso ponto de vista, ele é na horizontal. E quando nós olhamos na horizontal, nós nivelamos pessoas. Nós nivelamos situações, nós nivelamos circunstâncias. É por isso que quando Deus olha para nós, Ele não nos olha dentro do nosso ponto de vista, Ele olha dentro do ponto de vista do céu, Ele olha da vertical, é de cima para baixo. E sabe qual é a minha oração aqui? É que no olhar de Deus me ache, é que o Senhor nos encontre aqui. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Porque nós estamos ouvindo muitas vozes. Você ouve a voz do sistema, você ouve a voz da sociedade, você ouve a voz de pessoas. Mas o que vai dar destino à sua vida, o que vai destravar o seu futuro, é quando você tem o entendimento para ouvir a voz de Deus. Essa é a voz. Eu sinto graça aqui. É porque nós queremos ouvir o que nós queremos ouvir, não aquilo que Ele quer falar. Você já percebeu? Nós vamos para os lugares. Parece que nós já vamos com a teologia ou com a liturgia definida daquilo que vai acontecer. Nós vamos com a mentalidade pré-concebida daquilo que vai acontecer. Vai ter o louvor, vai ter a palavra, vai ter oração, vai acabar, vai ter a bênção apostólica, eu vou embora. Nós vemos com as nossas armas, por causa das circunstâncias da vida, com os nossos escudos. E aí Deus está falando, Deus quer falar, mas a gente não quer ouvir. Porque você só ouve o que você quer. Agora, por que Deus insiste em falar com a gente? Por que Deus insiste em falar com você? Porque quando as pessoas olham para a gente, as pessoas, elas querem saber como nós estamos. Está relacionado ao nosso presente. Como você está? Está conectado a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Como é que você está hoje? Como é que você está? O olhar das pessoas está voltado ao nosso presente. Quando o nosso inimigo, Satanás, olha para a gente, o olhar dele
está focalizado no nosso passado. Você, pastor, mas por quê? Porque ele é psicólogo milenar. Ele sabe que se ele te perseguir, você vai vir para o altar. Ele sabe que se ele te perseguir, você vai buscar mais o céu, você vai querer mais Deus. Porque a igreja perseguida quer Deus. Perseguição traz dependência. Aí, peraí, eu não preciso perseguir ele, eu não preciso perseguir ela, eu só preciso prender a mente dele no passado. Porque se a sua mente estiver presa no passado, a sua história está no passado e a sua vida está no passado. Quantas pessoas que você conhece, aqui não deve ter não, mas quantas pessoas você conhece que não conseguem viver no presente, porque estão cativos no passado, estão presos no passado. A vida está presa. Quando ela vai sair de casa, ou quando ele vai sair de casa, ele coloca o passado, ele se veste do passado. Seja o passado de luto, seja o passado de dor, seja o passado de aflição, seja o passado de perdas. Me escute isso aqui, eu estou falando específico para alguém. Não se assente sobre suas perdas. Porque enquanto você está vivendo o seu passado, você está vivendo debaixo de condenação. Agora, o que eu acho lindo em Deus é que quando Ele olha para mim, quando Ele olha para nós, Ele não precisa voltar no seu passado, consultar o seu passado, porque Ele é eterno. A Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre será eternamente. Em Deus não há sombra de dúvida e nem variação de pensamento. Aí a Bíblia fala que os meus pecados, os nossos pecados, aquilo que nós fizemos no nosso passado, Ele já enterrou no mar do esquecimento. Tem alguém comigo? Diga amém, por favor. Mas o que faz Deus ser Deus? De fato, Ele tem os seus atributos, mas o que faz Deus ser Deus? Qual que é o olhar de Deus para mim? Porque Deus não consulta o meu passado para falar comigo no meu presente, para me abençoar no meu presente. Mas o lindo em Deus é quando Deus olha para o Caio. Deus é o único ser que tem a capacidade de não viver simplesmente como eu sou, mas de viver como eu serei. Porque enquanto Satanás está apontando para o seu passado, as pessoas querem saber do seu presente. Deus já está no seu futuro. Tem alguém comigo? Diga amém aí, por favor. Porque Deus já está aqui. É por isso que Deus insiste em falar com você. É por isso que Deus não abre mão de você. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para destravar situações da história da sua vida, e para que a partir de hoje você comece a viver coisas poderosas lá na frente. Existe um texto, eu quero ser bem objetivo aqui. Há um texto bíblico em Lucas capítulo de número 1, o versículo 26 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel, o anjo enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse-lhe: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela perturbou-se muito com essas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Preste bem atenção aqui. Tudo que Deus faz é com propósito. Porque Deus é intencional em tudo que Ele faz. Agora entenda, tudo que Deus faz, existe um começo, existe um meio e existe um final. Deus não faz nada ao léu. Deus não faz nada porque um dia Ele pensou em fazer simplesmente para agradá-lo. Existe propósito. Nós precisamos responder pelo menos 4 perguntas. Você precisa responder pelo menos 4 perguntas. Essas 4 perguntas, elas precisam ser bem claras, elas precisam ser bem nítidas. Porque essas 4 perguntas estão relacionadas, totalmente relacionadas à sua vida. Está totalmente relacionada à sua vida cristã, ao nível de cristianismo que você vive. Estão totalmente relacionadas ao Deus que você serve. Porque Deus é para você aquilo que você entende que Ele é. Você sabia, pastor Carlos Maia, que tem algumas pessoas que têm dificuldade de chamar Deus de Pai? Chama Deus, de Senhor, de Rei. Tem dificuldade de chamar Deus de Pai. Sabe por que você tem dificuldade de chamar Deus de Pai? Porque você teve problemas com a sua paternidade terrena. E quem tem a paternidade mal resolvida vai ter problemas de se comunicar com o Pai. Porque a primeira ideia de pai que você tem é o seu pai terreno. Então, o entendimento que você tem de Deus, esse é o seu Deus. Aí você vai me perguntar: quais são as 4 perguntas que eu preciso responder? Responde para você. A primeira pergunta: de onde eu vim? De onde você veio? Isso precisa estar bem resolvido para você. De onde que você veio? A segunda pergunta: quem eu sou? Primeiro, de onde eu vim. Segundo, quem eu sou? Quem você é para você? Porque se você não souber quem você é, você vai ter problemas de saber quem é Deus. Se você não souber quem você é, você não vai conseguir responder a terceira pergunta. Qual que é a terceira pergunta? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito de vida? De onde eu vim? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Agora, o teu propósito está totalmente relacionado com a sua essência. O teu propósito está totalmente relacionado com a sua identidade. Ou você acha que porque quando Jesus vai até João para ser batizado por João, e quando ele é batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e o Pai diz: este é o meu filho. Identidade: este é o meu filho amado, em que a minha alma tem prazer. Ou você acha que porque quando ele sai dali e ele é levado pelo Espírito para o deserto, sabe qual que é a pergunta de Satanás?
Se tu és filho de Deus, qual é a sua origem? Qual é a sua identidade? Me fala da sua paternidade, que eu vou saber qual é o teu propósito. Então eu preciso saber de onde que eu vim, quem eu sou, qual é o meu propósito e para onde eu estou indo. Essas 4 perguntas você precisa responder. Você precisa saber responder. Nesse texto que nós lemos, Deus vem com o seu projeto. E sabe o que eu fico impressionado? Maria estava vivendo o tempo dela. Maria estava dentro do seu contexto. E se você perguntar qual era o contexto de Maria, aonde estavam voltadas as forças, as energias de Maria, a respiração de Maria, a devoção de Maria? Ela estava noiva, gente, ela ia casar. Quem está noivo e vai casar, está pensando no quê? No casamento. Quando eu cheguei aqui, estava lá fora a Gabriela, está vendendo caldo e potinho, e bolo no pote. A primeira coisa que eu perguntei, cadê o seu noivo? Porque se ele não estivesse aqui, eu ia falar, não, está errada. Se ele estivesse em casa dormindo, eu falei, está errada. Não pode, só você. Não, pastor, ele está no teclado. Cadê ele? Está aí por aí, cadê ele? Aí eu fui falar para ele, qual que é o seu nome? Gabriel. Eu falei, vou pregar sobre ele, é brincadeira. Gabriela e Gabriel. Cadê ele? Olha lá. O Gabriel. Aí você vai conversando, eu estava falando com a Gabriela, com o Gabriel, eu falei, pouco, você vai conversando com a Gabriela? Não, cara, vamos casar. Cara, vamos casar. Quem está envolvido no projeto? Minha mãe está envolvida, minha sogra está envolvida, e quem vai envolvendo todo mundo, irmão. Porque é o que ela está respirando. Sabe o que eu falei, Gabriel? Eu falei, precisa dar data. Que eu perguntei para ela, quando vocês vão casar? A gente está pensando em mais, você tem que dar data. Porque quando você dá data, Deus começa a agir ao seu favor. Tem que dar data. Que dia você vai casar? Tal dia. Aí você faz igual eu, convida 16 padrinhos para cada lado. Foi. Aí foi a cerimonialista, tive a reunião com ela, estava eu e minha esposa. Minha esposa, por que você vai convidar tanta gente? Eu falei, eu quero honrar as pessoas que participaram da minha história. Aí ela falou assim, o normal, no máximo, é até 6 para cada lado, mas o casamento é seu, você coloca quantos padrinhos você quiser. Dei data, casei em 6 meses, filho. Só que você tem que dar data. Senão fica assim. Senão ela vai passar um ano e vai ficar vendendo lá o caldo. Dá data. Ó, nós vamos casar tal dia. Para Deus levantar o pastor Carlos Maia e a pastora Andriela, já falou, ó, o presente tal é meu. Para Deus levantar outra pessoa é meu. Você entende ou não? Senão você vai ficar vendendo o caldo. Já dá data. Pastor, eu vou orar, não precisa orar para dar data. Chega lá, falou, Gabriela, vamos casar tal dia. Se quiser gastar mais, casa no mês de maio. Você fala, não, vou gastar. Aí no mês de maio, que é o mês das noivas, fica um pouquinho mais caro. Sim, um pouquinho, 2 vezes mais. Ou 3. Então ela está respirando casamento, gente. O tempo dela está aqui, ó. Aí vem Deus. Mas o que Maria está fazendo era certo? Lógico que era certo. Aí vem Deus. Olha para Maria. E a escolha de Deus é soberana. Eu posso questionar, você pode questionar, a igreja questiona, a sociedade questiona, todo mundo pode questionar a escolha de Deus. Mas Deus escolhe pessoas específicas para propósitos específicos. Repita comigo, Deus escolhe pessoas específicas para propósitos específicos. Aí escolheu Maria. Aí o anjo vai lá, fala, Maria, achaste graça diante de Deus. Ela fala, mas o que é isso? O que você quer falar comigo? Ó, você vai conceber.
você vai gerar. E aí começa a escrever aqui o que ela vai carregar, o que ela vai gerar. E isso assusta, gente. Agora entenda: aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior do que tudo aquilo que você está vivendo hoje. Alguém entendeu? Falou amém, o outro falou aleluia, o outro falou glória a Jesus. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Aquilo que Deus tem para você é muito maior do que esse momento que você está vivendo. As circunstâncias atuais não alteram os projetos eternos de Deus sobre a sua vida. O que Deus tem é maior. Repita comigo: aquilo que Deus tem para mim é muito maior do que o meu momento que eu estou vivendo. E aí quando Deus vem para nos entregar algo, preste bem atenção, você será reconhecido, você será admirado, você será respeitado, e você também será odiado por aquilo que você carrega. Aquilo que você carrega é maior do que você. E aí o Senhor vem e fala para Maria: Maria, o que eu estou te entregando? Olha o que vai acontecer com a sua vida a partir de hoje. O texto diz, verso 31: conceberás e dará à luz um filho, pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quando Maria olha assim, recebe isso, não, é impossível isso acontecer. Não tem como acontecer. Eu nunca tive relação com homem algum. É improvável. Pastor Andriela foi feliz aqui na colocação. Deus não trabalha com probabilidades. Não, se o vento está favorável, Deus faz. Se o cenário está favorável, Deus faz. Quem falou para você que Deus precisa de vento favorável para agir na sua vida? Quem falou para você que Deus precisa de cenário favorável para agir na sua vida? Quem falou para você que Deus precisa de circunstâncias favoráveis para agir na sua vida? Ele é Deus. Ela diz, não tem como. Ela está dizendo, Deus, é impossível o Senhor fazer isso que o Senhor está falando. É impossível eu viver isso que o Senhor está falando. Ei, Deus falou, está falado, gente. O problema é nós entendermos isso. Não é questão de informação. Nós recebemos muitas informações. Quantas informações você está recebendo? Diariamente, periodicamente, constante, informações. As informações estão te bombardeando. A questão não é você ter informação, a questão é você ter entendimento. Muitas pessoas têm informação, nós precisamos de entendimento. Sabe por que nós estamos perecendo? Não é pela velocidade das informações, é pela falta de entendimento. Escute isso que eu vou lhe falar. O entendimento é o nível mais alto de libertação. Eu vou repetir. O entendimento é o nível mais alto de libertação. Ou você acha por quê que Albert Einstein disse: quando uma mente se abre para uma nova ideia, ela não pode voltar ao estado original, ela não pode retroceder. A partir do momento que você adquire o conhecimento, você não pode retroceder para a etapa anterior. Você precisa prosseguir. Então Maria não tinha esse entendimento para viver isso. Espera um pouquinho, eu vou ser mãe do Messias. Eu vou ser mãe de Jesus Cristo. Eu vou ser mãe. Eu não tenho como. E nós começamos a olhar as nossas limitações.
Só que Deus vai insistindo. Preste atenção, o normal. Gabriel é o mensageiro. É só para ele entregar a mensagem, pastor Carlos Maia. Ele vai lá e falou: ó, Maria, você foi escolhida, você vai gerar daqui um tempo. E o Senhor vai cumprir todas as coisas na sua vida. Ele vai embora. Assim como muitas vezes Gabriel veio, trouxe a mensagem e foi embora. Mas com Maria é diferente. Ele poderia trazer a mensagem e ir embora. Ele traz a mensagem e permanece. Por que ele permanece? Porque ele não poderia voltar sem resposta para o trono. Era muito mais do que trazer uma mensagem. Era convencer Maria do propósito. Não era proposta. Porque muitas pessoas estão se movendo por causa de uma proposta. A questão é você se mover por causa de uma proposta. Uma outra coisa é você se mover por causa do propósito. Porque o propósito é maior do que a proposta. O anjo fica ali. Ela diz: não vai acontecer, é impossível acontecer, não tem como acontecer. E o anjo olha para ela e diz: Deus falou, vai acontecer. Olha para quem está do seu lado. Diga: Deus falou, vai acontecer. Faça melhor, levanta sua mão direita para o céu, por favor. Bata sua mão na mão de 2 ou 3 pessoas. Diga: Deus falou, vai acontecer. Diga: Deus falou, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Vai. O anjo fica ali falando. Ele fica insistindo. Aí se você me perguntar: pastor Caio, por que vai acontecer? Eu vou lhe responder: porque o teu amigo vai te ajudar. Você não vai fazer nada sozinha. Você não vai fazer nada sozinho. O teu amigo vai te ajudar. Como assim? O Espírito Santo vai descer. O Espírito Santo vai te direcionar. O Espírito Santo vai te mostrar o caminho. O Espírito Santo vai te levar às conexões. O Espírito Santo vai abrir todas as portas. Porque não é questão de força, não é questão de inteligência, não é questão de conexões extremas. É uma ação do Espírito Santo que você precisa. Uma ação do Espírito Santo. Porque o que Deus queria era ouvir uma resposta positiva de Maria. E quem convence é o Espírito. Pastor, eu não consigo enxergar isso que o senhor está enxergando. Eu não consigo enxergar isso que Deus já enxergou. Porque eu estou preso no meu presente. Eu olho para o meu passado e foi um passado de muita dificuldade. Eu olho para o meu futuro e eu não sei se há possibilidades exatas de eu chegar lá. Aí Deus diz: sozinho a gente não vai conseguir mesmo. Quantas coisas eu já tentei sozinho. Você não consegue, a gente não consegue sozinho. Só que a gente esqueceu que existe o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está aqui para nos conduzir, para que nós venhamos viver o propósito original de Deus para as nossas vidas. O que Deus mais quer é que a partir de hoje você comece a viver algo inédito. O que você nunca viveu, você começa a viver algo inédito. E eu venho aqui para declarar na sua vida: o inédito de Deus vai acontecer. Tem alguém que recebe essa palavra? Tem alguém que recebe essa palavra? Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Vai acontecer. Coisas novas irão acontecer. Só que Ele permanece, porque você precisa querer. Eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida.
Eu não sei o que está retido, o que está parado, o que está paralisado, o que está travado. O que eu sei é que o Espírito Santo tem poder para começar a movimentar. O anjo olha para Maria e fala: Maria, sabe Isabel, tua prima, que estava avançada de idade, que era chamada de estéril? Ela diz: eu sei. Ela já está no seu 6º mês. O que o anjo estava dizendo para ela é o seguinte: aconteceu na vida de Isabel, vai acontecer na sua vida também. Coisas poderosas que aconteceram na vida de pessoas que são próximas a nós. Todas as vezes que você presencia a manifestação na vida de alguém, é Deus falando para você: eu fiz na vida dele, eu vou fazer na sua vida também. Se esse mês, se você viu Deus se manifestando na vida de alguém, Deus apontando para a vida de alguém e favorecendo a vida de alguém, você fala: o que Deus fez na vida de Maria? O que Deus fez na vida de Isabel? O que Deus fez na vida de Joana? Se você presenciou Deus fazendo algo poderoso na vida de alguém, é Deus dizendo: eu vou fazer na sua vida também. Porque você está às vésperas de um grande milagre de Deus na história da sua vida. Levante as suas mãos, eu profetizo, estou finalizando. Você está às vésperas de uma grande manifestação de Deus na história da sua vida. Você está às vésperas de uma grande manifestação de Deus na história da sua vida. É interessante que o capítulo 1, versículo de número 37, não é Maria que está falando, é quem recebeu a mensagem que fala para ela. Você declara, né? Porque para Deus nada é impossível. Mas Maria não tinha propriedade para falar isso ainda. Mas Gabriel tem. Gabriel olha para Maria e diz: Maria, vai acontecer. Você não é a primeira pessoa que eu estou vindo trazer uma mensagem, não. Você não é a primeira pessoa que eu vim conversar, não. Porque para Deus nada é impossível. Ele tem o poder de mudar a história da sua vida hoje. Porque nenhuma das palavras que o Senhor liberou ao seu respeito irão cair por terra. Todas as palavras irão se cumprir. Todas as palavras. Maria entendeu. Pastor, o que eu preciso? Eu preciso entender. Eu preciso entender. Ela entendeu. Quando ela entendeu, quando a palavra vem no seu coração, ela entendeu. Ela diz assim: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Se o Senhor falou, pode fazer. Se o Senhor falou, pode cumprir. Agora a questão: se você me perguntar, pastor, você quer viver o que Deus tem para você? Eu vou lhe responder: eu quero viver o que Deus tem para mim. Se tem uma pessoa aqui neste lugar que quer viver tudo aquilo que Deus tem, sou eu. Agora eu queria saber se tem uma segunda pessoa que quer viver tudo que Deus tem. Levante sua mão. Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. O que nós precisamos é desse entendimento. Porque o entendimento gera destravamento. O entendimento faz nós sairmos da nossa realidade para vivermos as verdades de Deus. Porque a realidade é tudo aquilo que te prende. A sua realidade está relacionada às suas circunstâncias.
quando eu olho para a minha realidade, às vezes eu falo, não tem como acontecer. Mas existe uma verdade no céu estabelecida sobre nós. Quando Maria olha para a realidade dela, fala, é impossível, não tem como eu gerar, porque eu nunca tive relação com homem algum. Mas havia uma realidade do céu estabelecida sobre Maria: você vai ser a mãe do Messias. Porque o que Deus estava fazendo era alterando o destino de Maria, era virando a chave da vida de Maria, era mudando a história da sua casa, da sua descendência, era mudando a história de uma geração, era mudando a história de uma humanidade. Mas para isso ela precisava entender. É por isso que você tem que aprender a andar com aquilo que Deus te deu. Você lembra que eu falei? Você vai ser respeitado, você vai ser admirado, você vai ser reconhecido, mas também odiado por aquilo que você está carregando. Se você perguntar para mim, pastor, como assim? Abraão, ele é o pai da fé, porque ele anda com a promessa, ele anda com o espírito da promessa. É o único ser que Deus olha para ele e faz promessa que não fez para mais ninguém. Então ele precisa andar, ele anda com a promessa. Então você precisa aprender a andar com aquilo que Deus te deu. O José, o filho do Jacó. Ah, pastor, o problema do José é porque o pai dele o amava mais do que os outros irmãos e fez uma túnica, uma vestimenta diferente para ele. Não! Porque ele não é reconhecido pela túnica, ele não é reconhecido porque o seu pai o amava mais. Ele é reconhecido por aquilo que ele carregava. Os seus irmãos olham para ele e dizem, vem lá, o sonhador. Às vezes nós não sabemos o que nós carregamos, mas as pessoas sabem o que nós estamos carregando. Então você precisa identificar o que você está carregando. Quando eu olho para Ana, eu fico impressionado. A realidade de Ana estava falando, sabe o que? Você não tem como. Até porque o próprio Deus cerrou a madre de Ana. Então Ana não tem nenhum problema nas suas trompas, no seu útero, no seu ovário. Ana não tem nenhuma anomalia. Simplesmente Deus cerrou a madre. Sabe qual a realidade de Ana? Uma mulher que está dentro da sua casa, que está gerando filhas e filhas e era estéril. Não está gerando nada, filhas e filhas e era estéril. Sabe qual a realidade dela? Era uma realidade de choro, de lágrimas, de ir ao templo 23 anos dizer, Deus me dá um filho. E no meu entendimento Deus olhar para ela e diz, eu não vou te dar um filho, porque você quer um filho para mostrar para a Penina que você também pode gerar. E às vezes nós pedimos coisas para Deus dentro da nossa realidade, para mostrar para pessoas que nós também podemos ter. A questão de Deus não é você ter, a questão de Deus é você ser o que Ele chamou você para ser. Tem alguém comigo aqui? Diga amém, por favor. Então a realidade de Ana era uma realidade de fato de impossibilidade. Mas sabe qual era a verdade de Deus sobre a vida de Ana? Foi o dia que ela entra no templo, o entendimento. Porque ela está 23 anos entrando no templo dizendo, Deus me dá um filho, porque se o Senhor me der um filho, Penina vai ver que eu também posso gerar. Depois de 23 anos ela entra no templo de novo. Pois moça, nem mexe os lábios direito. Oh Deus, olha o entendimento de propósito. Entendimento de propósito. Oh Deus, me dá um filho. Bem baixinho. Oh Deus, me dá um filho. Porque se o Senhor me der um filho, eu vou devolver meu filho ao Senhor. Ó Deus dizendo, falou, o quê? Repete. Entendimento de propósito. Ana, você quer filho? Você vai devolver o seu filho para mim? Então eu vou te dar o seu filho, porque o seu filho faz parte do meu propósito. Ah, pastor, mas Deus não poderia ter aberto a madre de Ana antes? Lógico que poderia.
ela teria um filho, assim como Penina teve um monte de filhos, e nós não sabemos qual é o nome dos filhos de Penina. Mas quando ela tem entendimento do propósito, ela: Ana, eu estou te dando um filho. Mas não é simplesmente o filho. Está tendo uma crise aqui, Ana, porque os profetas estão falando segundo a direção do seu pensamento, dos seus corações. Os sacerdotes estão roubando um altar, estão profanando um altar, e os juízes estão julgando segundo os seus próprios desígnios. É muito mais do que um filho, Ana. Eu estou te dando um profeta. É muito mais do que um filho. Essa é a verdade de Ana. Eu estou te dando um sacerdote. É muito mais do que um filho. Eu estou te dando um juiz. Essa é a realidade. Se a sua realidade está dizendo que não tem como, existe uma verdade de Deus estabelecida no céu sobre você. Sabe qual é a verdade de Deus sobre Maria? Você vai ser mãe do Messias. Você vai ser mãe de Jesus. Agora, sabe o que eu preciso? De uma resposta. Eu preciso da resposta. Porque o anjo, depois que Maria entendeu, ele se ausentou. Eu vim aqui hoje no caráter de um anjo de Deus para você. E você precisa dar uma resposta, não para mim. Você precisa dar uma resposta para o céu. Porque até quando sua vida vai ficar travada? Sua vida vai ficar paralisada? Até quando você vai ficar se sabotando ou ficar protelando aquilo que Deus tem para você? Eu entendo que hoje é o dia do divisor de águas na história da sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Deus proverá. Feche os seus olhos. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Quero orar por você. Levante uma das suas mãos. Mãos erguidas é sinal de rendição. Quando você levanta as mãos ao céu, você diz: Deus, eu estou rendido à tua palavra. Eu estou rendido aos teus domínios. Eu estou rendido ao teu governo. Eu estou rendido aos teus propósitos. Comece a falar com Ele nesse momento. Pai, em tua presença nós estamos. Está aqui os teus filhos. Está aqui a tua igreja. Eu sei, ó Senhor, que eu vim aqui como resposta específica para pessoas específicas. Eu sei que é uma noite de destravamento. Eu sei que é uma noite dos seus filhos viverem o que eles jamais viveram. Por isso, ó Deus, alcance-os, encontre-os, mude, faça, realize e glorifique o seu nome, Senhor, na vida de cada um dos seus filhos. Assim os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor, faça isso. Faça isso.